Feche os seus olhos. Vamos pedir para que o Espírito Santo revele Jesus para você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, através do Teu Santo Espírito e por meio da Tua palavra que é poderosa, revele a Cristo nesse lugar, revele a Cristo aos meus irmãos, que haja fé sendo liberada no coração deles nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus Cristo, por meio da palavra viva e eficaz do Senhor, em o nome de Jesus, amém. Sabe, em toda a palavra de Deus, nós temos expressões da Páscoa. E hoje eu vou precisar que você, só um comentário aqui antes de começar, irmãos. Eu preciso que você tenha atenção em mim, senão você vai perder. Eu preciso que você se volte agora e concentre aqui. Eu sei que a sua cabeça muitas vezes vai ficar lá fora, talvez nas contas, que você tem que pagar, ou no almoço, que você está esperando para comer. Mas eu te desafio a manter-se concentrado aqui nessa manhã. Se possível, anote o que eu vou falar, porque isso vai edificar a sua vida. E essa palavra está sendo gravada. Se possível, ouça mais de uma vez ela. Amém? Então, como eu disse, no Antigo Testamento nós temos várias expressões da Páscoa. Várias. Não está escrito lá Páscoa, mas a simbologia, a figura que está ali descrita, aponta para a Páscoa em Cristo. Para começar, por exemplo, nós vemos a vida de Adão e Eva. Foi a primeira Páscoa. Eu apelidei essa Páscoa da Páscoa de Adão e Eva. O que aconteceu ali? A Bíblia diz que o homem pecou. A mulher comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que ela deu para o seu marido. E ele também comeu. Ele deveria se posicionar e não se posicionou. E a Bíblia fala o seguinte: que assim que eles fizeram isso, eles perceberam que eles estavam nus. E ficaram com medo. Primeiro sinal, depois do pecado, é o medo. E sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles pegaram folhas de figueira e se cobriram. E depois disso, a Bíblia diz também que Deus apareceu para eles e começou a chamar o nome deles. E eles com medo se esconderam. Pelo fato de eles terem se escondido, é porque naquele momento eles já tinham pecado. Toda vez que você anda pelo pecado, a consequência é medo. A consequência é você ter medo de Deus. Mas o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus matou, pegou um animal, tirou a pele desse animal e os cobriu. Por que Deus fez isso? Porque Deus estava ensinando agora a Adão e Eva a como serem justificados diante de Deus. Eles se justificaram pelas folhas da figueira, se cobrindo, ficando com medo. Agora Deus vem e os veste com uma roupa de um animal, mostrando que agora, para ser justificado diante de Deus, alguém tem que morrer. Essa é a primeira expressão de um sacrifício na Bíblia. Um animal teve que morrer para que eles pudessem ser perdoados. Alguém teve que morrer para que eles pudessem ser perdoados. Isso era um anúncio. Um anúncio de algo que ia acontecer com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo teve que morrer para que o seu pecado e o meu pecado fosse retirado. E ainda mais, o Senhor Jesus teve que nos revestir. Eu e você tivemos que ser inclusos nele, para que então nós fôssemos aceitos diante de Deus. Então, a partir daí, começa uma simbologia, umas figuras, rituais, na palavra de Deus, todas apontando para Cristo. Todas elas apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas elas apontando para a Páscoa. Todas elas apontando para o sacrifício de Deus. Você percebe então que o fato deles terem se vestido de roupa de folhas de figueira, como está lá no versículo em Gênesis, no capítulo 3, no verso 22, se eu não me engano, 21. Eles se vestiram de roupas de pele. É o versículo anterior. Carlinhos, o versículo anterior. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram-se folhas de figueira para cobrir-se. Interessante. Todas as vezes que você quer se justificar diante de Deus, você está colocando folhas de figueira em cima da sua vida. Mas pastor, o que representa essas folhas de figueira? Por que folhas de figueira? Por que a Bíblia usa essa simbologia, folhas de figueira?
Interessante que Jesus, enquanto estava aqui na terra, a Bíblia diz que ele só abençoou, só curou, só ressuscitou. Você não vê ninguém morrendo na presença de Jesus. E até o morto que está na presença de Jesus, ele ressuscita. Você não vê ele amaldiçoando ninguém. Mas em um caso, em um único caso, ele amaldiçoa a figueira. A figueira. A figueira que está aqui em Gênesis, pela qual Adão e Eva se cobriram, Jesus amaldiçoa. E a Bíblia diz o seguinte, que quando ele amaldiçoou a figueira imediatamente secou. Está lá em Mateus capítulo 21, verso 19. Olha o que está escrito. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Por que a figueira secou? Isso demonstra um princípio espiritual. Todas as vezes que você quer se justificar diante de Deus, pelas suas obras, pelas suas boas obras, pelas coisas boas que você faz, toda vez que você quer comprar a Deus com as suas boas obras, isso é maldição diante de Deus. Porque você não é aceito diante de Deus pelas suas boas obras. Você não é aceito diante de Deus pelas boas obras que você faz. Você é aceito diante de Deus pelo sacrifício que Ele providencia para você. Vou dizer amém para mim. Amém, Paulo. Amém, pastor Paulo. Aleluia. Jesus foi o sacrifício providenciado por Deus. Lá atrás, em Gênesis, Deus providenciou um sacrifício para que Adão e Eva fossem justificados perante Ele. Da mesma maneira, Jesus foi providenciado para nós como sacrifício, para que hoje, eu e você, pudéssemos ser justificados diante de Deus. A folha da figueira, então, aponta para o quê? Para a sua justiça própria. Para aquilo que você faz, que você acha que é bom, e por isso Deus vai te amar mais. Mas engano seu, Deus te amou enquanto você era ainda inimigo dele. Sabe, o amor de Deus é incondicional sobre a sua vida. Você sendo inimigo dele, ele enviou o seu filho e provou o seu amor. Então você não compra Deus, você não conquista Deus, você não faz nada para agradar a Deus, porque Ele já se agrada de você como filho amado. E Ele se agrada de você não pelas suas obras, que são figueira, folhas amaldiçoadas. Ele se agrada de você pelo sacrifício de um só, a saber, Jesus Cristo. Sabe, essa é a primeira Páscoa. E eu quero te mostrar outra Páscoa agora. A Páscoa de Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 22, do verso 4 ao 14. Nós vamos ver aqui que Abraão, ele teve que fazer algo inspirado por Deus. E olha só o que está escrito. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Primeira coisa, para você entender, Abraão, ele não poderia ter filhos. Abraão, ele não poderia ter um filho com Sara. E Deus havia determinado a eles que iria os abençoar e abençoar a próxima geração deles. E não só a próxima geração, mas todas as nações da terra seriam abençoadas por causa de Abraão. Mas Abraão não tinha filhos. Como que essa promessa poderia acontecer? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E a Bíblia diz então que aos 99 anos, Abraão tem relação com a sua esposa de 90 anos e eles agora vão ter um filho. Por um milagre divino. Por um milagre extraordinário de Deus. Aquilo que estava amortecido no corpo deles, agora foi revigorado pela força de Deus. E eles têm um filho, Isaac. Isaac nasce, cresce. E na medida que cresce, esse pai, Abraão, fica apaixonado por esse menino. Fica loucamente apaixonado por ele. E ali por volta dos 30, 33, 35 anos de Isaac, Deus aparece para Abraão e fala: agora você vai me dar o seu filho, o seu único filho, e você vai sacrificar ele para mim. Até aquele momento Deus nunca tinha pedido nada disso. Deus nunca pediu para ninguém sacrificar filho nenhum para ele.
Essa não é a forma de adorar a Deus ou de reverenciar a Deus. Mas no caso de Abraão foi pedido isso. De Abraão foi requerido isso. E a Bíblia diz então que Abraão pega o seu filho, o seu único filho, pega mais 2 servos e vai andar em direção ao local onde Deus mostrou que seria o sacrifício. Da mesma maneira, o pai pega o seu filho, o seu único filho, e aponta aonde deveria ser o sacrifício, para que eu e você hoje pudéssemos ser salvos. Eu não sei se vocês estão vendo o que está acontecendo com Abraão. O pai está fazendo com Jesus. Eu quero que vocês vejam isso. No verso 5, a Bíblia diz o seguinte: então disse aos seus servos: espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Interessante. Deus não pediu o filho para Abraão? Igreja? Aleluia. Deus pediu o filho para Abraão. E Abraão está dizendo para os servos agora: olha, eu vou lá, vou sacrificar meu filho, mas eu vou voltar com ele. Ele cria que o filho poderia ser ressuscitado. Por isso ele falou isso. Ele cria que Deus era tão poderoso que poderia ressuscitar o filho dele depois de ser sacrificado. Da mesma maneira, Jesus foi sacrificado por mim e por você, mas a morte não venceu. Ele venceu a morte e foi ressuscitado. Olha que interessante. Versículo 6. Tomou Abraão a madeira do holocausto e a colocou sobre Isaque. Da mesma maneira, a madeira, o madeiro foi colocado sobre Jesus, e ele carregou aquela madeira, aquela cruz. Está vendo o que está acontecendo aqui? Aconteceu com Jesus. Aqui milhares de anos antes, já está sendo anunciado a forma que eu e você iríamos ser justificados em Cristo. Milhares de anos antes, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Fogo tem a ver com o juízo. O juízo de Deus que viria sobre Jesus, no meu lugar e no seu lugar. O fogo que o pai Abraão está levando. O fogo que Deus Pai iria enviar sobre Jesus. E ambos caminhavam juntos. A Bíblia diz que, certa vez, os discípulos de Jesus perguntaram: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus falou: tenho estado com vocês todos os dias e vocês não têm me visto? O Pai e o Filho caminham juntos. Cristo e o Pai são um só. Cristo é a exata expressão de Deus Pai. Aleluia. Próximo versículo. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Quantos aqui tem filhos? Imagina a cena, você com seu filho agora. Seu filho está com 30 anos, morando dentro de casa ainda, menino velho morando dentro de casa. Jesus foi sacrificado com 33 anos. Por volta dos 30 anos, você está com seu filho, e aí vocês vão lá adorar a Deus. Você está levando todo o material, mas está faltando um item. E seu filho fala: pai, peraí, acho que a gente esqueceu algo. E você diz: não, filho, Deus vai providenciar. E eles foram. Próximo. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos. Abraão cria que Deus ia providenciar o cordeiro para o holocausto. Da mesma maneira, nós cremos que Deus providenciou o cordeiro para o holocausto. E hoje não há mais juízo de Deus sobre as nossas vidas, porque nós somos justificados pela fé no Filho de Deus. Está vendo que a vida de Abraão e Isaque está sendo aqui anunciada como forma profética para mostrar a forma que Jesus iria morrer, padecer pelos nossos pecados? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Próximo. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Da mesma maneira, Jesus foi designado para morrer no lugar, no Monte Gólgota. Foi profetizado a respeito dessas coisas. Foi profetizado a maneira que Jesus deveria morrer, no madeiro. Porque todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito.
Ele levou as maldições, as minhas maldições e as suas maldições. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque. Jesus foi preso. 5 dias antes de Jesus ser crucificado, ele foi preso. Da mesma maneira, Isaque agora está sendo preso. Seu filho, e o deitou no altar. Jesus foi pendurado no madeiro. Da mesma maneira que Isaque agora está sendo deitado sobre a lenha do altar. Próximo. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Imagina a cena aqui comigo agora, irmãos. Isaque está em cima agora, num monte de lenha. E ele está prestes a ser sacrificado. Abraão pegou o machadinho para cortar-lhe a cabeça. Na hora que ele está fazendo isso, o anjo do Senhor deu um grito do céu e bradou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Próximo. Estendendo a mão, então lhe disse: não estenda, me ajuda aí, irmão. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Lembra alguém, não lembra? Parece que Deus não negou o seu filho, o seu único filho para mim e para você. Deixa eu te contar. A Bíblia diz o seguinte, que todo aquele que pecar, certamente morrerá. Todo aquele que pecar, certamente morrerá. O que aconteceu aqui agora? Quem deveria estar deitado nesse altar para ser sacrificado era eu e você. Certamente nós morreríamos para sempre. Mas Deus providencia agora um cordeiro. Próximo versículo. Verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si, um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Fala assim comigo: o carneiro foi oferecido no meu lugar. Mas pastor, o que é um carneiro? Um carneiro é um cordeiro mais velho. Cordeiros são chamados de cordeiros até 1 ano de idade. Depois de 1 ano eles são carneiros, porque tem chifres. O carneiro foi sacrificado aqui nesse momento, milhares de anos antes de Jesus ser sacrificado, apontando para Jesus, a forma que Jesus deveria morrer e a forma que eu e você seríamos justificados. Toda vez que um carneiro morre, resta ali um chifre. Esse chifre, o povo de Israel usa ele como trombeta. Você já viu aquela trombeta que o povo... Chofar é a forma bonita. Como é que chama? Lá, berrante. Você já viu o berrante? O berrante é o chofar, é o chifre do boi, no caso. É a forma de proclamar que um carneiro morreu. Toda vez que um carneiro morre, o que quer dizer? Eu fui justificado. Eu fui perdoado. Eu fui redimido diante de Deus. Só que agora o sacrifício, ele é para sempre. Toda vez então que eu, como proclamador do Evangelho, você como proclamador do Evangelho, toca a trombeta, proclama o Evangelho, nós estamos declarando: o sacrifício já foi feito. Você já pode ser perdoado dos seus pecados. Eu não mais me lembrarei, diz a palavra de Deus. Você é agora aceito diante do Senhor. É o chifre, é a trombeta sendo tocada agora, que é o Evangelho. Amém? Aleluia. Tem muita resistência aqui, né? Aleluia. Continuando então. Nós vemos que Deus providencia um cordeiro, um carneiro, para ficar no lugar de Isaque. Da mesma maneira, Deus também providenciou o cordeiro dele para ficar no seu lugar. Em Adão, nós vemos que Deus vestiu Adão de peles de animais. Em Abraão, nós vemos que Deus providenciou o cordeiro. Nas duas formas, alguém teve que morrer.
para que outros vivessem. Hoje eu e você vivemos, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu no nosso lugar. Em Êxodo, no capítulo 12, do verso 1 ao 14, nós não vamos ter tempo de ler, mas se você puder, você leia em casa. Lá fala sobre a Páscoa judaica. A Páscoa ali no Egito, onde Deus, através de um milagre, vai salvar agora a nação de Israel. E a Bíblia diz o seguinte, que essa era a 10ª praga de juízo sobre o Egito. O Egito representa o mundo. O Egito representa o mundo lá fora que está debaixo de juízo. Porque aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo já está julgado. Porém, aquele que crê vai ser salvo. Então, o Senhor providenciou agora algo, uma figura, no Antigo Testamento, para nos mostrar a obra de Jesus. A Bíblia diz então que os israelitas estavam ali no Egito. E Deus falou para eles o seguinte: vocês vão pegar agora um cordeiro. E esse cordeiro vocês vão ficar com ele 5 dias. E avaliem se ele tem alguma mancha, se ele tem alguma coisa, se ele é manco de algum dos pés, se ele tem algum defeito. Porque se ele tiver defeito, ele não pode ser aceito. Vocês estão comigo aqui? Tem algumas pessoas com a boca aberta assim. Pensei que era por causa da palavra, mas não é. Volta aqui. Olha aqui para mim. Eles pegavam então um cordeirinho de no máximo 1 ano. Ficavam com ele 5 dias. Alguém que tem cachorro em casa? E filho pequeno? Dá um cachorrinho para o seu filho pequeno. E deixa ele ficar 5 dias com esse cachorrinho brincando. Da mesma maneira foi dado esse cordeirinho para cada família israelita. E a Bíblia diz o seguinte, que era um cordeiro por casa. Se o cordeiro for grande para a família, convida a família do lado. Sabe o que quer dizer isso? Que nunca o cordeiro é menor do que as suas necessidades. O cordeiro sempre é maior do que as suas necessidades. Qual é a sua necessidade? O cordeiro é maior do que ela. O cordeiro supera qualquer necessidade que você tenha de milagre, qualquer necessidade que você tenha para ver na sua família realizando algo. E o cordeiro é para casa, a salvação é para casa, filho. Sabe, a salvação não é só para você, é para você e sua família. Talvez seu filho está lá fora, desgarrado, sabe? Seu filho está lá perdido. A salvação é para ele, por sua causa. Então o cordeiro é para a família. Mas se o cordeiro for grande demais para a sua família, convida a família do vizinho. E vamos comer todo mundo junto o cordeiro aqui. Porque ele é a salvação de Deus para mim e para você. A Bíblia diz então que no 5º dia, às 3 da tarde, deveria se pegar aquele cordeiro e sacrificar ele. Pegar o sangue e aplicar nos umbrais da porta. Tem como colocar a imagem? E aplicar nos umbrais da porta. Esse sangue era o sinal para Deus que aquela casa não ia passar por juízo. O sangue de Jesus na sua vida é o sinal diante do Pai que foi feito justiça, que você não tem mais agora nada que te culpe diante de Deus, porque Ele pagou o preço por mim e por você. Está vendo? Olha que interessante. Eu já disse isso aqui antes, mas tem muitas pessoas novas na igreja. Eles pegavam o sangue e aplicavam nos umbrais da porta. Fazendo qual sinal ali? Mais uma vez, Jesus está sendo anunciado aqui, sem que o povo saiba. Mas o sangue não é para o povo, o sangue é para Deus. Para que Deus veja, para que Ele veja, olhe por de fora da casa e veja, essa casa está justificada diante de mim. Todo o sacrifício que você vê no Antigo Testamento aponta para uma pessoa, para o Filho amado, do qual o Senhor tem todo o prazer, Jesus Cristo. Sabe, a obra dele é perfeita. O cordeiro é perfeito. Ele é santo, ele é puro, ele é sem defeito. E ele foi aceito diante do Pai para que pudesse justificar a mim e a você. Hoje você pode ter ousadia diante de Deus para orar e falar e declarar as bênçãos, aquilo que vem sobre a cabeça do justo, porque você é justo diante de Deus. Não por suas obras, mas porque pelo que ele fez. Vocês estão comigo?
Olha que interessante. Jesus também, quando ele foi preso, ele foi avaliado durante um período de 5 dias, praticamente. Ele foi preso na quarta-feira, 2 da manhã, por volta de 2 da manhã. Os judeus não contam os dias conforme a gente conta. Para eles ainda é terça-feira. Porque eles contam um dia quando o dia nasce. Jesus foi preso então na madrugada de quarta-feira, por volta das 2 da manhã. E a Bíblia diz que os fariseus o interrogaram e não acharam nele culpa. O rei da época o interrogou e não encontrou nele falta. Pôncio Pilatos o interrogou e não achou nele culpa. Ele era sem culpa. Cordeiro perfeito, sem mácula. Esse cordeiro foi entregue por nós. Da mesma maneira, esse cordeirinho de 1 ano que ficava ali junto com aquela família, ele estava sendo avaliado. Se achasse alguma falta, ele deveria ser rejeitado. Porque se o sacrificasse e usasse o sangue, aquela família passaria por juízo. Você está vendo que em cada detalhe, Deus está anunciando uma pessoa. Jesus Cristo. Até o horário que o cordeiro lá de Êxodo morreu, é o mesmo horário que Jesus foi sacrificado. Às 3 da tarde, Jesus entregou o seu espírito. Às 3 da tarde, o cordeiro foi morto. Vamos para a próxima Páscoa. Após essa salvação que Deus trouxe sobre a nação de Israel no Egito, um pouco de tempo depois, Deus manda Moisés construir um tabernáculo. E esse tabernáculo é o local onde Deus iria morar a partir dali. O plano original de Deus é habitar dentro do homem, junto com o homem. Ele coloca uma árvore lá no jardim do Éden, chamada árvore da vida, e fala para o homem comer dela, mas ele não come. Porque o objetivo de Deus é estar dentro do homem. Aquela árvore representa o próprio Senhor Jesus. E agora então, feito o tabernáculo, inicia-se então os rituais e sacrifícios ali. E existia um sacrifício que ele era feito uma vez por ano. Fala assim comigo, uma vez por ano. Esse sacrifício que era feito uma vez por ano era para tirar o pecado de sobre a nação. E ele acontecia da seguinte forma. Todos os anos o sumo sacerdote pegava um animal, sacrificava ele. E o sangue desse sacrifício era aspergido dentro do lugar santo, sobre a arca da aliança. A partir daquele momento, aquela nação receberia perdão dos seus pecados e poderia ter um ano novo abençoado. O que o Senhor fez? De uma vez por todas, não uma vez por ano, mas de uma vez por todas, ele foi sacrificado para que eu e você tivéssemos perdão uma vez por ano, para sempre. Todos os anos, o povo de Israel tinha que ir lá, apresentar o sacrifício, e talvez Deus os perdoaria. Se o sacerdote fosse ruim, o povo era amaldiçoado. Se o sacerdote fosse bom, o povo era abençoado. Mas nós não. Nós temos um sumo sacerdote perfeito, que é Cristo. E ele trouxe o sacrifício perfeito, ele mesmo. E apresentou diante do Pai. E o Pai recebeu agora o sacrifício. E liberou o perdão para mim e para você. E agora você é abençoado. Não até o ano que vem. Você é abençoado eternamente. Você pode prosperar. Você pode avançar. Você pode crescer em Deus. Você pode experimentar de coisas novas em Deus. Você está vendo que Jesus está sendo denunciado em todo o tempo aqui no Antigo Testamento? Talvez você nunca viu Jesus no Antigo Testamento. Eu estou te mostrando hoje. Estou te mostrando que Jesus está aqui, no Antigo Testamento, sendo anunciado, sendo proclamado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Quero te mostrar mais algo. Por favor, abra a Bíblia em Números, capítulo 5, verso 1.
Sabe, Deus deu a nós um presente que chama livre-arbítrio. Fala para a pessoa que está ao seu lado, livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer o quê? Que você tem poder de escolha. Livre-arbítrio quer dizer que você pode escolher o que você quiser, inclusive dormir, como eu estou vendo alguns aqui. Você pode escolher o que você quiser, mas você não pode escolher as consequências. Você pode escolher o que quiser, mas as consequências você não pode escolher elas. Vou te dar um exemplo. Se você der uma martelada no seu dedo, você pode escolher isso, não pode? Pode ou não pode? Mas você pode escolher não sentir dor? Você pode escolher não ter a consequência de talvez ter um dedo quebrado? Não. Então Deus deu a você e a mim o poder de escolher. Mas as consequências, elas você não tem como escolher. Por isso Deus fala, olha, come pois da árvore da vida. Não come dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Come da árvore da vida, que é Cristo. Porque dela você vai ter boas consequências. Mas se você quiser andar por outro caminho, você pode escolher outro caminho, mas não vá. Mas você pode. Interessante que a Bíblia diz o seguinte, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aqui em Números, no capítulo 5, verso 1, a Bíblia está dando agora uma cerimônia para purificar um leproso. E olha que interessante. Lepra na Bíblia representa pecado. Fala assim, lepra representa pecado. Então Deus está dando aqui agora um ritual para que as pessoas que tivessem lepra naquela época pudessem ser purificadas, limpas. Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso. Todo leproso tinha que sair do meio da comunidade. Todo leproso não poderia viver e habitar junto com a família, junto com as pessoas. Eles tinham que viver em lugares fora do arraial. E fora do arraial é lugar árido, é lugar seco, é lugar de angústia, de tristeza. Você sabia que um leproso ele não poderia abraçar seu filho? Um leproso não poderia beijar sua esposa. Um leproso não poderia tocar em ninguém. E mais, se ele aparecesse no meio da multidão, ele poderia ser apedrejado. Esse era o leproso. E não só o leproso, olha só. Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece de fluxo, todo imundo por ter tocado algum morto. Então se alguém naquela época padecesse de fluxo, lembra da mulher do fluxo de sangue? Se alguém fosse assim, não poderia estar no meio da multidão. Não poderia estar no meio das pessoas. Ele tinha que ser excluído do meio do povo. Não só esse. Se alguém tocasse em algum defunto, em algum bicho morto, ele também deveria ser excluído do meio do povo. Esses 3 casos. E esses 3 casos apontam para mim e para você. Primeiro, você é esse leproso, eu sou esse leproso. Nós cometemos pecados, nós vivemos em pecado e éramos tidos como leprosos diante de Deus. Não só isso, enquanto passava a sua vida, você ia perdendo vida diariamente, perdendo sangue, perdendo fluxo. E não só isso, tudo que você tocava era impuro e era imundo e era morte. O salário do pecado é a morte. Esse é o retrato nosso. Esse era eu e você. Nós fomos excluídos da presença de Deus, excluídos do arraial de Deus, excluídos de Deus, por causa do nosso pecado, por causa da nossa lepra. Próximo versículo. Alguém me ajuda com o irmão lá atrás? Deu tilt. Abra aí sua Bíblia em Números capítulo... Passou? Não passou. Então, a vida de um leproso era muito difícil. E olha a cerimônia agora, do capítulo 14, verso 1, que Deus estabeleceu para poder limpar o leproso. Disse o Senhor a Moisés,
Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Quantos reconhecem que eram leprosos? Ninguém. Oh, Jesus. Eu era pecador, irmãos. Deus me justificou. Deus me salvou. Da mesma maneira, eu e você éramos pecadores. Você era leproso. Diante de Deus, você vivia em pecado. Você já estava condenado. Mas um dia Deus te achou. Um dia Deus te encontrou. Uma pessoa chamada Espírito Santo te levou, será levado ao sacerdote. O Espírito Santo te conduziu. Sem ele você não poderia reconhecer os seus pecados. Ele um dia abriu seus olhos. Ele um dia ministrou o seu coração. E veio a luz do Senhor sobre a sua vida. E você viu aonde você estava, a condição que você tinha. E agora Ele vai trazer você luz. E você vai ser perdoado. Isso que Ele fez comigo e com você. É o Espírito Santo que leva. Você está vendo que é o leproso? O leproso ele não vai sozinho diante do sacerdote. Alguém tem que levar ele. Quem que é esse alguém? O Espírito Santo. O Espírito Santo fez isso comigo e com você. Diante de quem? Vamos lá, irmãos. Quem está aqui? Do sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? O Espírito Santo nos levou diante do sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, para nos purificar, para nos limpar de toda lepra. Próximo versículo. Este sairá fora do arraial e o examinará. Olha que interessante, presta atenção. A Bíblia diz que Jesus desceu do céu. O céu é o arraial perfeito. O céu é o local onde não há imperfeições. Ele saiu do ambiente do arraial e foi para fora do arraial para me encontrar e te encontrar. Ele veio para o quê? Nos examinar. Se a praga da lepra do leproso está curada. Próximo. Então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, 2 aves limpas, vivas, pau de cedro, estofo carmesim e sopo. Tem muita simbologia aqui, irmãos. Presta atenção. Olha que interessante. Jesus desce do arraial, que é o céu. E Ele vem ao nosso encontro. O nosso sumo sacerdote vem ao nosso encontro. E Ele ordenou agora que vai tomar 2 aves vivas. Naquela época, pombinhas e rolinhas eram os animais puros que poderiam ser tomados para o sacrifício. Por que 2, pastor? Presta atenção, isso aqui é muito importante. Por que 2? Aqui é a primeira vez que se fala de ressurreição na Bíblia. Aqui é a primeira vez que se anuncia sobre ressurreição em uma dessas cerimônias. Os pássaros, eles vivem aonde, irmãos? No céu. Não é verdade? Jesus, ele veio da onde? Do céu. Então, quando pega uma ave dessa, está representando quem? Aquele que desceu do céu. E olha só que interessante, não só isso. Pau de cedro, apontando para quê? Para a cruz. Naquela época, historicamente falando, existia muito cedro na região onde Jesus foi crucificado. E o cedro, muito provavelmente, foi utilizado ali para ser feito a cruz. A Bíblia não afirma isso, mas historiadores dizem que aquela cruz poderia ter sido cruz feita da madeira de cedro. O que mais? Estofo carmesim. Lembra quando os soldados estão levando Jesus? Eles estão batendo em Jesus. Primeiro eles bateram nas suas costas com chicotes. A Bíblia diz que se abriu uma ferida no singular, porque a ferida era tão grande que tomou as suas costas todas. Não eram várias feridas, uma ferida só. E a Bíblia diz então que foi colocado sobre ele, o madeiro. Enquanto ele carregava aquela cruz com as costas abertas, ele não conseguiu carregar a cruz, ele caiu por diversas vezes. Ele caiu para que você e eu pudéssemos levantar. Mas antes disso, a Bíblia diz o seguinte, que os soldados romanos estavam debochando de Jesus, curtindo com a cara de Jesus. Acorda o irmão que está do seu lado, é importante para ele. Estava debochando de Jesus, estava ali brincando com ele, curtindo com ele, e colocaram sobre ele um manto carmesim. O que é carmesim? Vermelho, ok? Colocaram esse manto de seda vermelho sobre ele e declararam: olha aqui o rei dos judeus.
e deixaram o manto sobre ele. Alguém já colocou sobre o seu machucado um pedaço de pano e deixou secar? O que você acha que depois de secar, quando eles puxaram, o que aconteceu? Não só isso. A Bíblia fala que na cruz, Jesus teve sede. E o que está escrito lá? Que pegaram uma esponja, molharam com vinagre e deram para ele com hisopo. Tu está aqui, 1200 anos antes de Jesus vir. E não só isso. Se isso aqui está falando da crucificação de Jesus, também está falando de Jesus através dessas pombas. Jesus desceu do céu. O pássaro, ele desce do céu. E olha o que vai acontecer agora com o pássaro. Próximo. Mandará também um sacerdote que se imole uma ave. Quantas aves? Uma. Num vaso de barro, sobre águas vivas ou águas correntes. Olha só que interessante, irmãos. O sacerdote, ele vai cortar o pescoço de uma dessas árvores, vai matar uma dessas árvores, sacrificar ela, num vaso de barro. Aquele que desceu do céu, se fez homem. O homem é feito o quê? Jesus. Isso aqui está apontando para Jesus. É o que Jesus fez. É o que Jesus fez por mim e por você. Ele foi sacrificado no corpo de homem, por mim e por você. Em águas correntes, em águas vivas. Isso aponta para o Espírito Santo. Cristo significa ungido. Ele era ungido de Deus, cheio do Espírito. Então aqui está apontando para o sacrifício de Jesus. Vocês conseguem enxergar? Próximo. Tomará a ave viva. Sobrou uma, não sobrou? Não são duas? Vocês estão aqui comigo, irmãos? Amém. Aleluia. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o isopo e os molhará no sangue da ave que foi morta. Pegou tudo agora e passou o sangue, inclusive a viva, sobre as águas correntes. Próximo. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Quem que é esse? Fala assim, eu. Aspergirá 7 vezes. Então, olha aqui, olha a cena. Ok? Presta atenção aqui que é importante você entender isso. Vem cá. Ele é o leproso. Eu sou o sacerdote. Certo? Acabei de imolar aqui um pássaro. Sobrou um que está vivo. Eu vou passar ele no sangue do que está morto. E vou pegar 7 vezes esse pássaro e vou lançar o sangue do que está morto em cima dele. Isso aqui tudo é uma simbologia, irmãos. Obrigado. Isso aqui tudo é uma simbologia. O que está acontecendo aqui com o leproso? Ele está sendo proclamado limpo. Nós vamos ver daqui a pouco. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Olha que interessante. Essas aves apontam para quem? Vamos lá, irmão. Vocês estão comigo? Fala assim comigo. Para Jesus. Quem morreu? Quem ressuscitou? Essas árvores apontam para quem? Ele foi morto por causa de quê? Do meu pecado, do seu pecado, da nossa lepra. Foi ou não foi? Ele foi morto por causa dos nossos pecados. Ele tinha pecado? Ele era puro, santo, sem mácula. Nele não havia pecado. Nele não encontrou pecado nem falta. E ele foi morto pelos meus pecados e pelos seus pecados. E olha que interessante. A ave que desceu do céu foi morta pelo meu pecado e pelo seu pecado. E depois que foi aspergido o sangue dele sobre a minha vida e sobre a sua vida, e Deus nos declarou limpos. Deus nos declarou justos. Deus nos declarou santificados agora. Olha o que aconteceu. A ave viva será solta no campo aberto. Depois que Jesus foi lá, morreu na cruz, ele ficou 3 dias no seio da terra, diz a Bíblia. Ele lutou contra a morte, venceu a morte, e foi o quê? Ressuscitado. E depois de 40 dias, a Bíblia diz o seguinte, 50 dias, se não me engano, que ele foi assunto aos céus. Voltou para o céu. Soltará a ave para o campo aberto. Isso aponta para o sacrifício de Jesus. Isso aponta para a ressurreição de Jesus. 1200 anos antes de Jesus vir. 1230 anos antes de Jesus vir. Você
hoje tem da parte de Deus um papel declarando sobre você que você foi limpo e justificado. A prova que isso aconteceu é que Jesus ressuscitou. Enquanto Jesus não ressuscitou, Deus não declarou que você era limpo. Mas após ele ressuscitar, você foi declarado limpo. Essa é a prova que você é justo diante de Deus. E que não mais pelas suas obras, não mais pelo que você pode fazer, não mais por si, você pode se justificar. Apenas pela justiça que vem dele, pelo cordeiro que ele mesmo dá, pelo sacrifício que ele mesmo providencia, pela forma que ele mesmo te justifica. Ficou claro? Romanos, capítulo 4, verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus então foi entregue por causa do meu pecado e do seu pecado, por causa da nossa lepra. Mas ele ressuscita para que hoje eu e você pudéssemos ser justos diante de Deus. Você sabe o que significa isso? Que Deus te ouve. Que você tem influência no céu. Que o que você ora, Deus ouve. Que o que você pede, Deus ouve. Tem coisas que ele não vai responder, mas a maioria delas ele vai responder. Então agora você não ora mais para ter vitória. Você ora agora então no lugar da vitória. Não sei se vocês entenderam. Vou falar de novo. Hoje você não ora para ter vitória em alguma área na sua vida. Você ora da posição de vitória que Deus já te colocou. Então hoje você ora diferente. Você ora crendo naquilo que ele já fez. E agora você já recebe aquilo que ele já te deu. Você é justo diante de Deus. Tenha essa consciência a partir de hoje. Que você é justo diante de Deus. Você foi justificado. Deus pegou o seu pecado e colocou em Cristo. E ele pegou a justiça de Cristo e colocou em você. Ao olhar para você, ele olha para o sangue do cordeiro que está na porta da sua casa. Ao olhar para você, ele olha para o sangue do cordeiro que foi aspergido sobre a sua vida. E ele não vê mais culpa, não vê mais condenação, não vê mais nenhum tipo de condenação. Agora ele vê alguém justo, santificado, justificado diante de Deus. Então hoje você tem influência no céu. O que você diz, Deus ouve. O que você diz, Deus concorda. Porque se não houver concordância, como dois poderiam andar juntos? Se você não concorda com o que Deus diz, como que você pode andar junto com Ele? Se Ele não concorda com você, como que Ele pode andar junto com você? O Senhor está dentro de você hoje. E está tudo revelado aqui na palavra. Está tudo revelado aqui, 1.200, 3.000, 5.000 anos antes de acontecer. Desde a antiguidade, Deus tem anunciado que Ele vai sacrificar o seu cordeiro. Para que eu e você hoje pudéssemos ser justificados. Essa é a Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. A Páscoa é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Vamos ficar de pé? Eu gostaria que você pegasse o elemento da ceia. Se você é batizado, nós vamos tomar a ceia juntos. Davi, certa vez, fez um salmo, no qual ele dizia o seguinte: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Fala assim comigo: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Interessante que Davi escreveu isso, e ele não colocou lá: prepara-me uma mesa na ausência dos meus inimigos. Isso quer dizer que para mim e para você, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, não quer dizer que agora não teremos mais inimigos. Olha aqui para mim. Não quer dizer que você e eu não teremos mais inimigos. Não quer dizer que eu e você, talvez, por uma eventualidade, possamos sofrer com alguma enfermidade do nosso corpo.
mas quer dizer que na presença dos nossos inimigos, à medida que eu participo da mesa, na medida que eu participo da ceia, eu vou vencendo os meus inimigos em Cristo. Não tomem a ceia ainda. Eu preciso de uma também. Olha para mim. A Bíblia diz o seguinte: que esse cordeiro, que era sacrificado uma vez por ano, lá no tabernáculo, quando ele era preso, às 9 da manhã, era tocado uma trombeta para anunciar que o cordeiro foi preso. Jesus também foi preso e colocado no altar. Esse cordeiro era amarrado aos pés do altar. A Bíblia diz que ao meio-dia, no dia que Jesus morreu, se houveram trevas no céu, o dia ficou escuro. Mas o interessante é que quando ele nasceu à meia-noite, a Bíblia diz que o céu brilhou e houve luz em meio às trevas. Às 3 da tarde, o cordeiro era sacrificado. Às 3 da tarde, Jesus entregou a sua vida. Tudo isso que eu estou te dizendo é para mostrar que Deus já sabia o que Ele ia fazer para te salvar e para me salvar. No dia que Ele resolveu criar o homem, Ele já sabia que o homem ia traí-lo, ia negá-lo. Talvez você pode pensar, mas Deus me ama mais hoje, porque hoje eu sou mais bonzinho. Não, engano seu. Ele te ama hoje, do mesmo tanto que Ele te amava ontem, e do mesmo tanto que Ele vai te amar amanhã, porque o amor dele é incondicional. A Páscoa, lá de Êxodo, a família entrava para casa e comia do cordeiro. Hoje, ao tomar o pão e o vinho, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor e vamos comer do cordeiro. E ao comermos do cordeiro, nós estamos anunciando que nós somos salvos, que nós fomos redimidos, que não há mais culpa e nem condenação. E ao comermos do cordeiro, diante dos nossos inimigos, nós estamos dizendo para a enfermidade: você não tem poder no meu corpo. Nós estamos dizendo para as situações: vocês não governam a minha vida. Nós estamos dizendo para as fragilidades que nós temos: o Senhor é que nos fortalece. Sabe, quando você comer do cordeiro nessa manhã, do pão e do vinho, saiba que é um cálice de vitória sobre a sua vida, que Deus está transbordando através de Cristo.